O custo da lealdade. Éramos casados há 36 anos quando Haroldo foi subitamente diagnosticado com Alzheimer. No entanto, de alguma forma, sua perda de memória parecia poupar tudo, menos eu. Mesmo assim, permaneci ao seu lado sem uma palavra de queixa, cuidando dele como se nada tivesse mudado. Até hoje. Ouvi por acaso ele conversando ao telefone com um velho amigo. Você está agindo como uma criança teimosa de 3 anos. Como sua esposa aguenta isso? Perguntou a voz. Haroldo respondeu monotonamente, sem qualquer emoção. Estou apenas tentando levá-la ao limite para que ela diga isso primeiro, para que ela peça o divórcio. Você sabe, Viviane tem lutado sozinha todos esses anos, criando filhos, mudando de lugar. Não posso mais fazê-la esperar. Então, era isso. A doença, todo o espetáculo. Apenas uma fachada, uma desculpa para voltar ao seu antigo amor. Olhei para a tigela de macarrão que ele havia derrubado deliberadamente. O mesmo que eu havia cozinhado repetidamente sem reclamar. Um sorriso amargo tocou meus lábios. Tudo bem, pensei. Se é isso que você quer, então vamos acabar com isso. Pela 13ª vez, limpei a mancha de gordura no canto da boca dele. Levantei a colher para alimentá-lo novamente. Meus braços já doíam. Vamos, querido, só uma mordida, só um pouco de vegetal. Sim, eu disse, gentilmente, encorajando-o. Mas Haroldo sacudiu a cabeça abruptamente como uma criança desafiadora e gritou: Não, eu não vou comer isso. Antes que eu pudesse reagir, ele pulou, batendo o braço em frustração. Prato e tigelas caíram no chão, estilhaçando em todas as direções. A sopa quente espirrou nos meus pés. Uma dor aguda atingiu minha perna, e eu sibilei baixinho. Haroldo congelou. Um lampejo de confusão brilhou em seus olhos, como se ele soubesse, no fundo, que havia feito algo errado. Ele hesitou, querendo dar um passo. Não se mexa, eu chamei rapidamente. Fique parado, os cacos podem te cortar. Do jeito que a mente dele funcionava agora, ele poderia se ferir gravemente naquela bagunça. Aquele era meu marido, Haroldo Santos. Outrora um titã. Um homem influente no mundo dos investimentos, que havia lutado para chegar ao topo com pura força de vontade e brilho. Mas há um ano veio o diagnóstico: Alzheimer. Essa doença silenciosa e implacável destruiu tudo. Memórias, sentimentos, a capacidade de controlar até as ações mais simples. Mas o mais cruel foi que a primeira pessoa que Haroldo esqueceu fui eu. Ele parou de me atacar e sentou ali, com olhos arregalados e inocentes, como se nada tivesse acontecido. Sem explosão de raiva, sem pratos quebrados, sem sopa fervente. A dor no meu peito se aguçou. Lágrimas queimavam nos meus olhos, mas eu as engoli, recusando-me a deixá-las cair. Ignorei a queimadura no meu pé, o levei cuidadosamente para o sofá e liguei desenhos animados para mantê-lo ocupado. Ele sentou quieto, os olhos fixos na tela como uma criança, enquanto eu mancava em busca de uma vassoura e pá. Ajoelhei-me e comecei a varrer os cacos do chão. Cada som de tilintar dos estilhaços de porcelana ecoava como uma dor silenciosa. Só quando abri a torneira e deixei a água fria escorrer pelo meu pé é que a queimadura diminuiu um pouco. Mas naquele momento, outra dor se acendeu, uma que eu não podia lavar. Lembrei-me daquela manhã em que acordei, e Haroldo olhou para mim com um olhar mais frio do que nunca. Olhos que não me reconheciam. Quem é você? Ele perguntou, com uma voz estranha e aguda. O que você está fazendo na minha casa? Meu coração afundou. Peguei o telefone e liguei imediatamente para Cássio. Quando nosso filho entrou pela porta, o rosto de Haroldo se iluminou. Um sorriso cruzou seus lábios. Olá, amigão. Você está em casa de novo? Cássio olhou para mim, confuso, sem entender ainda o que estava errado. Então Haroldo se virou para ele e perguntou: Quem é essa mulher? Por que ela está na minha casa? Foi aí que soubemos que algo estava terrivelmente errado. Cássio nos levou às pressas para o hospital. O Dr. Alan Pinheiro, lendo os resultados dos testes, nos conhecia há décadas, desde que vivíamos naquele pequeno vilarejo, quando a vida parecia mais simples e o futuro aberto. Dona Santos, ele começou seriamente, folheando os exames. Não se preocupe, Alan. Eu o interrompi antes que pudesse continuar. Diga-me a verdade. Eu aguento. Eu não tinha frequentado a universidade, não conhecia o jargão médico,
mas me lembrava de um velho do vilarejo da minha infância. Ele tinha esquecido subitamente todos ao seu redor. As pessoas diziam que era câncer. Ele tinha um grande caroço na cabeça antes de morrer. Essa palavra me assombrava. Enquanto ele viver, eu disse ao Dr. Pinheiro, eu aceito o que vier. Ele me deu um sorriso gentil. Não é câncer, Jandira, não se preocupe, mas é outra coisa. Haroldo tem Alzheimer, um distúrbio neurológico degenerativo. Fiquei ali paralisada. Mas por que ele me esqueceria? O Dr. Pinheiro suspirou. Com o Alzheimer, as memórias não desaparecem em ordem. Às vezes, a primeira pessoa que um paciente esquece é a mais próxima dele. A primeira que Haroldo esqueceu foi você. De certa forma, isso também significa que você era a que ele mais amava, a que ele mais confiava. Eu não podia sorrir naquela época, nem posso agora. Mas aquelas palavras, a primeira que ele esqueceu foi a que ele mais amava. Tornaram-se a única desculpa que me restava para me consolar nos longos dias que se seguiram. Cada vez que Haroldo olhava para mim com aqueles olhos estranhos e penetrantes, como se eu fosse uma intrusa, e perguntava repetidamente: quem é você? Por que você está na minha casa? Às vezes, até me empurrando rudemente para a porta, eu repetia silenciosamente as palavras do Dr. Alan em minha cabeça, agarrando-me a elas como um bote salva-vidas. A primeira que ele esqueceu foi você, porque você era a que ele mais amava. Eu dizia a mim mesma que isso era amor, ficar com alguém quando tudo desmorona. Eu não podia abandoná-lo, não podia deixá-lo se perder sozinho em seu passado. A queimadura no meu pé havia se transformado em uma dor latejante e surda. Fechei a torneira, lavei as mãos e me apoiei na pia, tentando me recompor. Foi então que senti aquele olhar ardente e quente, agudo e persistente, como uma agulha nas minhas costas. Olhei no espelho. Haroldo estava parado na porta. Aos 60 anos, ele ainda parecia um homem no auge. Cabelo escuro e grosso, traços marcantes que carregavam os vestígios do rosto bonito por quem me apaixonei. Ele se encostou silenciosamente no batente da porta, me observando com olhos arregalados e claros, o olhar inocente de uma criança. Eu exalei lentamente, momentaneamente aliviada. Talvez ele tivesse se acalmado. Você ainda está com fome? Eu comecei suavemente. Posso fazer macarrão com molho de tomate se você quiser. Mas o momento se quebrou. Seu comportamento mudou. Sua voz tornou-se urgente, desconfiada. Quem é você? Como você entrou aqui? Você está tentando me roubar. Saia, agora, ou eu chamo a segurança. O chão pareceu sumir debaixo de mim. Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, Haroldo avançou e me empurrou para a porta. A mente dele pode ter regredido, mas não sua força. Eu não conseguia pará-lo ou freá-lo. Nem sequer tive tempo de pegar meus sapatos. A porta bateu atrás de mim. As noites de inverno em São Paulo eram brutalmente frias. A geada cobria o chão em camadas espessas. Meus pés descalços pisaram no caminho de pedra gelado, ficando imediatamente dormentes, enquanto o cascalho afiado cravava-se nas minhas solas. Esfreguei as mãos para me aquecer e observei cada respiração se transformar em nuvens geladas. Meu telefone ainda estava dentro da casa. Não me restou nada a não ser mancar até o escritório do condomínio para pegar a chave reserva. No meio do caminho, vi o carro de patrulha da segurança do condomínio se aproximando de mim. Uma jovem chamada Eleonora parou abruptamente, com os olhos arregalados de preocupação. Dona Santos, espere aqui, eu vou pegar a chave reserva. Ela saiu correndo antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Minutos depois, ela voltou, com as bochechas coradas, com um chaveiro tilintante e um par de botas de inverno grossas nas mãos. Ela sorriu, se desculpando. Dona Santos, se não se importar, pegue as minhas por enquanto. A senhora está congelando aqui descalça, grata. Peguei os sapatos e as chaves, agradecendo repetidamente, enquanto voltávamos juntas para a casa. Fiquei em frente à nossa porta e bati resolutamente. Haroldo, abra a porta. Sua voz saiu suavemente e cautelosa. Eu não te conheço. Vá embora. Meu tom se aguçou. Eu sou sua esposa. Se você não abrir esta porta, eu juro, vou ficar muito brava. Haroldo bufou, zombeteiramente. Impossível. Você não é minha esposa. Ele se recusou a abrir a porta. Lá estava eu, do lado de fora no frio ao lado de Eleonora, com o rosto queimando de vergonha, esfregando as mãos desajeitadamente para me aquecer.
Eleonora verificou o chaveiro, experimentando uma chave após a outra, até encontrar a certa. Sem hesitar, ela abriu a porta. Quando ela se abriu, nossos olhares se encontraram. Haroldo me encarou com aquele olhar vazio e desconhecido, mas ele reconheceu claramente Eleonora. Ele deu um passo à frente e ela falou com uma voz firme, como uma irmã mais velha repreendendo uma criança teimosa. Seu Haroldo, um homem de verdade não trata uma mulher assim, não é? Eu aposto minha reputação que esta mulher ao meu lado, Dona Jandira Santos, é sua esposa legítima. Vocês são casados há décadas. Lembra, sua certidão de casamento está debaixo da sua mesa de cabeceira o tempo todo. Se não acredita em mim, verifique você mesmo. Haroldo me lançou um olhar desconfiado, se virou e foi para o quarto. Minutos depois, ele voltou com uma certidão de casamento amassada na mão. Ele encarou a foto antiga no documento, depois para mim. Seus lábios se torceram levemente, resignados. Bem, parece que você realmente é minha esposa. Entre antes de devolver a chave, Eleonora olhou para ele uma última vez. Sua voz era séria. Seu Haroldo, um homem de verdade não deixa uma mulher de fora no frio. Haroldo não disse uma palavra, se virou e arrastou os pés para a sala de estar, jogando a certidão descuidadamente no chão, antes de afundar no sofá para assistir a seus desenhos animados. Eu me abaixei, peguei-a e fui silenciosamente para o quarto. Sentei-me na beira da cama e olhei para a foto por um longo tempo. Tinha sido tirada anos atrás. Eu estava sorrindo nela como uma adolescente boba, não muito diferente de agora. Estávamos juntos há mais de 30 anos e criamos um filho. No entanto, ironicamente, só se tornou oficial há 6 anos. Eu havia falado sobre isso muitas vezes ao longo dos anos, perguntando se poderíamos ir ao cartório. Mas Haroldo sempre tinha uma desculpa. Muito trabalho, muitas reuniões, nunca a hora certa. Toda vez que eu mencionava isso novamente, ele me abraçava e dizia: "Você já é minha esposa. Não precisamos de papel para provar isso." Eu achava isso romântico. Com o tempo, aceitei. Só quando nosso filho se casou, é que finalmente fomos ao cartório e assinamos o papel. O título que eu havia almejado por metade da vida, a frescura desnecessária, como Haroldo sempre descartava, foi finalmente legalmente reconhecido. Lembro-me vividamente daquele dia, em pé no cartório, assinando nossa certidão de casamento. Foi um momento tranquilo, mas a alegria que senti foi avassaladora, quase indescritível. E, no entanto, 36 anos depois de começarmos nossa vida juntos, Haroldo foi diagnosticado com Alzheimer. Ele esqueceu tanta coisa. Tudo sobre mim. Ele deveria ser o que está perdido nas névoas da memória. Mas, às vezes, sinto-me como a única presa em uma cápsula do tempo, observando tudo passar enquanto permaneço completamente imóvel. A exclusão silenciosa. Naquela noite, Cássio voltou para casa para uma visita rara, com Natália e o pequeno Léo a tiracolo. Desde o diagnóstico de Haroldo, Cássio havia assumido as rédeas da empresa, fazendo malabarismos com responsabilidade após responsabilidade. O estresse constante aparecia. As mechas de cabelo, outrora pretas como a Zeviche, agora tinham mechas grisalhas rebeldes. Natália, por outro lado, mal tinha tempo para respirar, passando a maior parte do dia correndo atrás da energia selvagem de um bebê, sem espaço para si mesma. Sabendo o quão exaustivas suas vidas tinham sido, passei a manhã inteira cozinhando uma mesa cheia de pratos, esperando dar-lhes um gostinho de casa e algum conforto. Quando finalmente nos sentamos para comer, Haroldo puxou sua cadeira para perto de Cássio, tão perto que parecia intencional. Um pequeno gesto, mas que dizia tudo. A distância, a cautela, como se eu fosse uma estranha à mesa. Léo franziu o rosto e murmurou: "Vovô, você está me apertando." Cássio olhou para mim, visivelmente desconfortável. Então ele se virou calmamente para o pai. "Pai, vamos lá. A mamãe não é uma estranha, e ela definitivamente não é a inimiga. Ela te entende. Não a afaste assim." Haroldo manteve a cabeça baixa e permaneceu em silêncio. Eu estava sentada ali, com o coração pesado, antes mesmo da primeira mordida. Eles conversaram e riram juntos, um círculo familiar caloroso e íntimo. De fora, parecia um jantar perfeito, exceto que eu não pertencia a ele. Invisível na periferia,
não convidada e dolorosamente sozinha. Seria uma mentira dizer que não doeu. No entanto, forcei um sorriso no rosto, inclinei-me sobre a mesa e servi a todos costelinhas de porco refogadas. Comam enquanto está quente, eu disse alegremente. Da próxima vez que vierem, eu cozinho outra porção. Haroldo costumava viajar constantemente, voando para o sul, a negócios para fechar negócios. Toda vez que ele voltava, eu cozinhava uma panela de costelinhas refogadas. Tornou-se nosso ritual. Cássio ainda era um menino pequeno naquela época. À noite, ele se esgueirava até o telefone, discava o número de Haroldo, e sua voz brilhante ecoava pelo corredor. Papai, quando você volta para casa? Depois do jantar, fui para a cozinha, limpei a mesa e lavei a louça. Eu estava na metade do caminho quando olhei para baixo e notei a tigela vazia de Haroldo. Ele tinha comido tudo, exceto as costelinhas. Aquele único pedaço de carne jazia intocado, abandonado, como se não pertencesse. De repente, algo se contraiu no meu peito, agudo e doloroso. Um nó oco subindo pela minha garganta. Natália entrou silenciosamente e gentilmente colocou a mão no meu ombro. Jandira, ela disse suavemente, não leve para o lado pessoal. Haroldo é como uma criança agora. Ele não diferencia mais entre proximidade e distância. Eu assenti, forçando-me a respirar, e voltei para a sua louça em silêncio, deixando o som da água abafar a dor no meu coração. Depois que as crianças estavam na cama e mais um longo dia terminava, eu não conseguia ficar parada. Minhas mãos, quase por hábito, alcançaram o pano de limpeza enquanto eu limpava a casa novamente. Desde o diagnóstico de Haroldo, tivemos vários cuidadores, mas nenhum durou muito. Ou ele ficava com raiva, ou tinha acessos de raiva por ninharias. Um por um, eles se foram. No final, só restou eu, a única restante, a única ainda tentando. Enquanto eu limpava os armários, meu olhar vagou para o quarto. Haroldo estava deitado de lado, imóvel, com os olhos fixos no pano na minha mão. Eu fui até a mesa dele, pretendendo limpar a superfície, quando ele de repente se sentou e disse bruscamente: "Não toque nisso." Assustada, eu congelei. Ele rapidamente veio até mim, pegou um porta-retrato da mesa e voltou para a cama. Ele segurava a foto nas mãos, seu olhar perdido em uma memória distante. Então, inesperadamente, um leve sorriso passou por seus lábios. Uma emoção rara nestes dias. Ele olhou para a foto por um longo tempo, limpando gentilmente a poeira do vidro com a manga, quase reverentemente. Finalmente, ele a colocou cuidadosamente em sua mesa de cabeceira, com uma solenidade que ele não mostrava por nada há anos. Ele sempre valorizou essa foto. Tudo mais na casa poderia ser movido ou substituído, mas aí de quem tocasse naquele porta-retrato. Eles sentiriam imediatamente a fúria de Haroldo. Sob a luz quente e fraca do quarto, a foto dentro estava desbotada, mas eu sabia exatamente o que mostrava. Um grupo de jovens animados e alegres, ombro a ombro, em uma estrada de terra empoeirada com sorrisos brilhantes e despreocupados. Na parte inferior da foto, em letras pequenas, estava: foto de grupo do Programa de Voluntariado Comunitário. 1979. Haroldo estava no meio, e ao lado dele estava Viviane. O verdadeiro custo do amor. Naquele ano, Viviane veio para o nosso pequeno vilarejo como estudante, parte do programa de voluntariado comunitário. Ela era inteligente, atraente e carregava a aura inconfundível de uma garota da cidade, confiante, culta, um pouco condescendente, querendo ou não. Haroldo, por outro lado, era o orgulho do nosso vilarejo. A família dele tinha pouco dinheiro, seus pais trabalhavam na fábrica local. Mas ele era ambicioso, inteligente e enérgico. Todos sabiam que ele iria longe. Alto, bonito, respeitoso, ele era o tipo de homem que toda garota no vilarejo sonhava secretamente. Eu, no entanto, não escondia isso. Eu gostava dele abertamente e de todo o coração. Meu avô era o presidente do comitê comunitário, então o silêncio não era uma opção. Eu frequentemente levava o almoço para Haroldo e o repreendia para terminar suas tarefas. À noite, eu me esgueirava para o fundo da sala de aula da escola noturna apenas para ouvi-lo ler em voz alta. Mas tudo mudou quando Viviane chegou. Ela e Haroldo eram mais próximos em idade. Tinham uma educação semelhante e pareciam falar a mesma língua. Eles passavam horas juntos na biblioteca, sentados lado a lado, conversando sobre poesia e trocando seus livros favoritos.
Eu não tinha nada a contribuir, apenas ficava à margem e os observava. A agitação em mim crescia diariamente. Eu até tentei descobrir de quais garotas Haroldo gostava. Alguém disse que ele admirava garotas simples e arrumadas com tranças. Então, eu usava uma trança todos os dias, balançando-a na frente dele, esperando que ele notasse. Um dia, enquanto eu distribuía o almoço, ouvi algumas garotas da cidade rindo e conversando. Você viu Jandira ultimamente? Ela copia tudo o que Viviane faz. É patético. O cabelo dela é tão fino e ralo, quase não segura. Quem ela está tentando impressionar? Eu estava no canto, com as bochechas queimando, mordendo o lábio com tanta força que pensei que ele sangraria. Então, uma voz calma e composta interrompeu os risos delas. Não digam isso. Jandira é como a irmãzinha de Haroldo. Se ele ouvir vocês falando assim, ele não vai gostar. Era Viviane. Ela tossiu suavemente e acrescentou gentilmente. Ela é apenas uma garota da roça. Claro que ela não pode competir comigo, mas não digam coisas assim na frente dela. Isso não faz vocês parecerem bem. Eu espiei pela janela e vi sua expressão. Ela estava sorrindo educadamente, mas sob aquela doçura havia um brilho frio e condescendente. Ela é tão simples e gordinha, sempre grudada no Haroldo como um gato. É embaraçoso, honestamente. Haroldo havia adormecido, com a foto nos braços. Eu levantei cuidadosamente o canto do cobertor e deslizei para a cama ao lado dele. Tive o cuidado de não perturbá-lo. Era uma noite fria, mas eu não ousava me aproximar. Ele ainda me via como uma estranha. Distante, desconfiado, rejeitando. Eu disse a mim mesma que ele estava doente. Você não deve levar para o lado pessoal. Você não pode culpar um paciente por sua doença. Mas em algum lugar na névoa da noite, eu tive febre. Talvez eu tivesse pego um resfriado durante o dia. Agora eu senti isso rastejando nos meus ossos. Pouco depois da meia-noite, Haroldo de repente me acordou, resmungando do outro lado da cama. Ele estava com fome. Ele insistiu para que eu me levantasse e lhe fizesse algo para comer. Minha cabeça doía, meu corpo doía, mas ele continuou a choramingar como uma criança mimada. Não desistia. Então eu me forcei a sair da cama. Arrastei meu corpo dolorido para a cozinha e rapidamente cozinhei macarrão com queijo cremoso. Eu o trouxe para ele. Ele deu uma mordida, apenas uma, e jogou o prato inteiro do balcão. Macarrão e molho espalharam-se pelo chão. Felizmente, eu havia feito uma porção extra que pretendia comer. Eu a reaqueci em silêncio. Desta vez, ele deu 2 mordidas, franziu o nariz. Eu quero sopa de macarrão com frango. Exausta, eu suspirei. Felizmente, eu ainda tinha um pouco de caldo de alguns dias atrás. Eu me recompus, fiz uma nova tigela de sopa e a trouxe para ele. Ele sorveu algumas colheradas, fez uma careta novamente. Eu também não quero isso. Fechei os olhos por um momento, tentando controlar a frustração crescente no meu peito. Esquece, ele murmurou. Liga a TV. Eu quero assistir a desenhos animados. O comportamento dele estava piorando, mais exigente, mais irritado. Temendo que ele pudesse acordar Cássio e sua família, eu liguei a TV no quarto e baixei o volume. Depois, voltei para a cozinha para limpar o chão. Mas ao retornar ao quarto, notei algo estranho. A TV estava a todo volume. Vozes altas e estridentes enchiam o corredor. E através do barulho, ouvi outra coisa. A voz de Haroldo. Eu diminuí o passo, rastejei silenciosamente e me esgueirei até a porta. Ele não estava mais assistindo TV. Ele estava parado na varanda. O telefone estava no ouvido, falando com uma clareza e nitidez que eu não via há meses. Sem confusão, sem gagueira infantil. Sua postura era ereta, sua voz fria, calma, deliberada. Eu me inclinei mais perto, prendendo a respiração. Na outra ponta da linha, alguém riu. Ultimamente, você está agindo como uma criança com acessos de raiva. Como sua esposa aguenta isso? Haroldo respondeu sóbrio. Esse é o ponto. Eu quero levá-la ao limite, fazê-la explodir primeiro. Eu quero que ela peça o divórcio. Você sabe, Viviane está sozinha há anos, criou o filho sozinha, lutando. Eu não posso mantê-la esperando. Uma pausa na outra ponta. Um suspiro. Ainda assim, isso é realmente justo com a Jandira. Ela é apenas uma dona de casa simples. A vida inteira dela girou em torno de você. Ela não conhece a lei, não sabe como se proteger.
Você realmente quer forçá-la a se divorciar assim? Não seria melhor se você contasse a ela mesmo? Assim, ela poderia pelo menos sair com alguma dignidade. Silêncio. E então, tudo em mim se estilhaçou. Então era isso. Haroldo não estava doente de forma alguma. O Alzheimer, a perda de memória, a confusão, os acessos de raiva, tudo era um ato. Ele queria se livrar de mim. Queria que eu fosse embora, para que ele pudesse voltar para Viviane sem culpa, sem reprovação, sem consequências. Eu fiquei paralisada na porta. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Então foi a isso que tudo se resumiu. Cada lágrima que eu segurei, cada refeição que eu cozinhei, cada humilhação que eu suportei. Apenas um pretexto para sua saída limpa. Uma desculpa arrumada para abrir espaço para um antigo amor. E eu havia me apegado a um casamento que havia desaparecido há muito tempo, 36 anos, e no final eu era a única que ainda estava lutando. Algo se quebrou dentro de mim. Minha última força se esvaiu e a sala começou a girar. A tigela de sopa escorregou das minhas mãos, caindo no chão. Caldo e macarrão se espalharam pelos azulejos. Antes que minha visão ficasse completamente preta, eu pensei ter visto o Haroldo correndo em minha direção. Mas talvez tenha sido apenas um sonho, porque em todos os anos em que o amei, foi a primeira vez que o vi correr em minha direção. A finalidade do silêncio. O lençol do hospital estava impecável, branco e sem vida. O cheiro pungente de desinfetante pairava no ar. Meu braço doía levemente sob a agulha do soro. Mãe, você está acordada. Cássio e Natália estavam sentados ao lado da minha cama, cuidando de mim. Haroldo estava parado em silêncio perto da porta, com o rosto inexpressivo e frio. Por um momento, desejei poder fechar os olhos e acordar em outro lugar, em qualquer lugar, menos aqui. Eu queria que isso fosse apenas um pesadelo, algo que eu pudesse esquecer. Você está acordada, Haroldo disse, caminhando em direção à cama. Seu tom era tão indiferente quanto se estivesse comentando o clima. Nenhum vestígio de culpa em seus olhos, nenhuma faísca. Apenas indiferença silenciosa, como se tudo isso fosse previsível, como se ele nem sequer tivesse tentado manter a farsa. Ele não se deu mais ao trabalho de atuar, e eu não conseguia acreditar. Como ele podia ser tão cruel? Eu havia dado minha vida inteira a este homem, investido tudo neste casamento, e ele estava ali como se nada disso importasse. Só percebi que estava chorando quando as lágrimas já haviam encharcado minhas bochechas. Nós vamos nos divorciar, Haroldo disse, me interrompendo antes que eu pudesse falar. Sua voz soava distante, como se estivesse dando uma previsão do tempo, não terminando um casamento. Honestamente, ele acrescentou casualmente, eu estava esperando que você dissesse isso primeiro. Então, ele se virou e saiu do quarto. Cássio e Natália trocaram um olhar. Ninguém disse uma palavra. Eu estava sentada ali, paralisada em silêncio. Só então eu realmente entendi. A ligação na varanda naquela noite. Ele queria que eu ouvisse. Todo o espetáculo, sua suposta doença, era uma mentira, uma performance cuidadosamente planejada. Um papel que ele desempenhou até que o roteiro se tornou muito complicado. Então, ele desistiu, me deixando para trás, me afogando nas ruínas de uma história que eu pensei que ainda estávamos escrevendo juntos. Os soluços vieram rápidos e incontroláveis. Eu enterrei o rosto nas mãos e os deixei me despedaçar. Cássio se aproximou e colocou timidamente a mão no meu ombro. Mãe, não leve isso tão a sério. Talvez o papai não quisesse te machucar. Eu levantei a cabeça bruscamente. Minha voz tremeu. Você sabia, não sabia? Você sabia que ele estava atuando. Os olhos dele piscaram. Seus dedos roçaram o nariz, seu velho sinal quando mentia. Claro que não, mãe, ele disse muito rapidamente. Eu acabei de descobrir também. E sim, o que ele fez foi terrível. Ele se levantou, evitando meu olhar. Eu tenho que voltar para o escritório. Natália, você pode ficar com a mamãe? Certifique-se de que ela descanse. Sem esperar por uma resposta, ele pegou o casaco e saiu. Eu observei a porta se fechar lentamente atrás dele. E naquele momento, senti os últimos pedaços de mim se quebrarem. Vazia, oca, até meu próprio filho havia escolhido Haroldo. Eles haviam planejado isso juntos, calculado cada ângulo, apenas para me fazer dizer aquelas duas palavras primeiro. Eu quero o divórcio. Natália sentou-se silenciosamente ao meu lado, pegando calmamente uma faca de frutas e começando a descascar uma maçã.
O leve raspar da lâmina na casca era o único som na sala. O que Haroldo fez é imperdoável. Ela disse, suavemente. Mas, por favor, não deixe que isso a destrua. Sua saúde é a coisa mais importante agora. Eu não tinha apetite, mas ela colocou um pano sob a maçã fatiada e, gentilmente, a colocou na mesa de cabeceira. Você deveria tentar descansar, ela disse. Léo provavelmente vai acordar em breve. Eu tenho que levá-lo para a escola. Eu assenti calmamente. Pode ir, eu estou bem. Ela pegou a bolsa, me deu um sorriso tranquilo e saiu pela porta. Mas, quando o silêncio voltou, eu olhei para o espaço vazio. A maçã intocada, a porta se fechando suavemente atrás dela, e me fiz a pergunta que eu não conseguia responder. Eu vou realmente ficar bem? Eu vou realmente ficar bem sozinha? A força imparável da mãe da internet. Eu segui o endereço no cartão de visitas de Eleonora Torres e fiquei parada, hesitante, em frente à porta, incerta se deveria bater. Antes que eu pudesse decidir, a porta se abriu. Aí está você, Eleonora exclamou radiante. Seu rosto se iluminou de alegria. Eu comecei a me preocupar que você não viria. Eu lhe dei um sorriso ligeiramente envergonhado. Eu vou pagar o aluguel, claro, pelo menos até eu encontrar algo meu. Ela dispensou. Por favor, não é nada. Honestamente, ter alguém para fazer companhia a essa alma solitária é pagamento suficiente. Seu tom exagerado me fez rir apesar de tudo. Ela pegou minha bolsa e me puxou para dentro com seu calor habitual. Ela já havia preparado um pequeno e aconchegante quarto para mim. Roupas de cama frescas, uma cama perfeitamente feita, tudo em ordem. O armário está vazio. Sinta-se à vontade para usá-lo. E os produtos de higiene pessoal estão no armário do banheiro de cima. Ela disse, encostada no batente da porta e sorrindo maliciosamente. Na verdade, por que não viramos colegas de quarto? Ela acrescentou com os olhos brilhando. Você cozinha, eu lavo a louça. Dividimos o trabalho meio a meio. Ah, e eu provavelmente deveria mencionar que há um gato. Eu olhei para baixo e vi um gato malhado laranja se enrolando nas minhas pernas. Sua pelagem macia roçou meu tornozelo. Algo quente subiu no meu peito. Suave, repentino, avassalador. Lágrimas quase vieram aos meus olhos. Eleonora deve ter notado. Ela sorriu largamente, então pegou o casaco. Eu vou sair rapidinho para comprar algumas coisas. Enquanto ela estava fora, comecei a desfazer as malas, dobrando roupas nas gavetas, colocando pequenas coisas em seus novos lugares. Então, meu telefone tocou. Era o Dr. Alan Pinheiro, o médico que me contou sobre a doença de Haroldo. Jandira, ele disse, preocupado. Eu ouvi dizer que vocês estão se divorciando. Na sua idade, isso é realmente necessário? Vocês estão juntos há tanto tempo. Haroldo não era um marido ruim, pense nisso. Talvez você devesse voltar para casa, pedir desculpas e consertar as coisas. A vida não precisa ser tão complicada. Eu agarrei o telefone com força, prendendo a respiração. Alan, você sabe que Viviane está de volta. Haroldo quer o divórcio para dar a ela um lugar digno na vida dele. Estou apenas dando a ele o que ele queria. Eu mantive este casamento sozinha por anos. Agora estou pronta para deixá-lo ir. Uma pausa na outra ponta. Mas ele se importava com você, Jandira. Por que mais ele teria se casado com você? A pergunta dele me atingiu mais forte do que eu esperava. Por que Haroldo se casou comigo? A verdade é que eu nunca tinha pensado nisso de verdade. Eu cresci sem pais. Meu avô, o presidente do comitê comunitário, me criou. Mesmo assim, eu era ousada e teimosa, perseguindo Haroldo abertamente, enquanto a maioria das garotas apenas o admirava de longe. Todos no vilarejo sabiam que eu gostava dele, e o vovô nunca me conteve. Pelo contrário, ele me encorajou com um sorriso orgulhoso. Não é errado amar alguém, Jandira, ele dizia frequentemente. Mas forçar alguém a te amar é aí que as pessoas se desviam. Naquela época, eu não entendia o peso de suas palavras, mas o vovô sempre dizia: lembre-se, Jandira, tudo o que eu digo vem da experiência de vida. Ele bagunçava meu cabelo e acrescentava com confiança: se você ama alguém, vá atrás. Não tenha medo de parecer ridícula. Com o apoio dele, eu me tornei corajosa, talvez ousada demais. Eu mantive afastada toda garota que se aproximava de Haroldo. Reivindiquei meu lugar onde pude, fiz tudo para mostrar a ele que eu pertencia ao seu lado.
Mas os sinais silenciosos que Haroldo enviava a outra pessoa, eu não podia parar. Eu ainda me lembro daquela carta. Aquela carta de amor cuidadosamente escrita que Haroldo compôs por meses, e que, sem saber, eu mesma entreguei a Viviane. Minhas mãos tremeram quando percebi o que tinha feito. Mas naquela época, eu ainda acreditava que se eu apenas me agarrasse com força suficiente, ele acabaria me escolhendo. Agora eu sabia. Haroldo tinha me dito uma vez que eu era a pessoa em quem ele mais confiava. Um dia, ele me deu uma carta e disse que era importante, algo que poderia determinar o futuro dele. Ele queria que eu a entregasse pessoalmente em um endereço específico. Eu não hesitei. Peguei a carta e segui suas instruções sem questionar. Mas quando cheguei, não havia escritório, nem caixa de correio. Era Viviane com algumas de suas amigas. Eu congelei, confusa, e instintivamente me virei para sair. Uma delas gritou: "Você está aqui para entregar uma carta de Haroldo ou não?" O pânico subiu no meu peito. Eu tentei negar, sacudi a cabeça, fingi que elas tinham a pessoa errada. Mas meu nervosismo me traiu. Alguém deu um passo à frente, arrancou a carta da minha mão e sorriu com desdém. "Uau, ele realmente confia em você. Mas mesmo se você olhar para dentro, provavelmente não entenderá uma palavra. Não com sua educação." Risadas irromperam ao meu redor. Elas abriram o envelope e leram a carta em voz alta, linha por linha, como uma performance. "Querida Viviane, você é o sol de abril, aquecendo suavemente os cantos do meu mundo. Eu gosto de você. Você gostaria de ficar comigo?" Elas explodiram em escárnio e risinhos. Viviane corou. Suas amigas a empurraram, insistindo para que ela respondesse. Eu estava no fundo, com o rosto queimando, os olhos cheios de lágrimas que eu não conseguia segurar. Eu me virei e corri, humilhada, devastada, soluçando durante todo o caminho de volta para uma fazenda. Naquele momento, eu disse a mim mesma que era inevitável. Eles eram um casal perfeito, talentosos, bonitos, do mesmo mundo. Claro que eles ficariam juntos. No entanto, para minha surpresa, Viviane recusou. Ela havia recebido uma notificação para voltar para a cidade para um emprego. Ela teve que deixar o vilarejo. Quando o dia da partida dela chegou, Haroldo nem sequer apareceu para se despedir. Ele ficou no quarto, imerso em silêncio. No dia seguinte, algo mudou. Ele ficou parado na minha janela, não disse uma palavra, apenas me observou. Finalmente, ele bateu na porta. "Jandira", ele disse suavemente, "você poderia vir se sentar comigo e ler um pouco?" Sem hesitar, eu concordei. Nós encontramos nosso ritmo antigo novamente, sentados um ao lado do outro na mesa, lendo, rindo. Aqueles momentos pareceram uma segunda chance, um retorno gentil a algo que eu pensei ter perdido. Meses depois, ouvi que Viviane havia se casado na cidade e estava grávida. Ela parecia estar levando uma boa vida. Eu hesitei em contar a Haroldo. Quando finalmente o fiz, ele nem sequer vacilou. Seu rosto estava vazio. "E o que isso tem a ver comigo?" Ele disse, com indiferença, sem paixão. Essa frieza me trouxe uma faísca inesperada de alegria. Se ela não importava para ele, talvez eu ainda tivesse uma chance. E a partir de então, tudo se encaixou. No final, eu me tornei Dona Santos, assim como sempre sonhei. Quando meu avô adoeceu, ele chamou Haroldo para perto de sua cama. "Jandira me preocupa mais", ele disse com voz fraca. "Haroldo, prometa-me que você cuidará dela." Para a vida toda, Haroldo assentiu. Só então o vovô fechou os olhos pacificamente. "Mas infelizmente, vovô, você sempre foi tão bom em ler as pessoas, exceto desta vez. No final, você estava errado." Mais tarde, Haroldo foi aceito em uma universidade na cidade. Eu fui trabalhar em uma fábrica, peguei longos turnos no calor e na sujeira, ganhando o suficiente para financiar os estudos dele. Minha pele ficou áspera e escura por causa do sol, minhas mãos calejadas por causa do trabalho. Mas toda noite eu pensava nele. Se ele tinha o suficiente para comer, se estava aquecido, se estava bem. Eu o visitei apenas uma vez durante esses anos. Eu havia economizado o equivalente a 1 ano de mensalidades e despesas de subsistência. Coloquei em um envelope, antes de pegar um trem de 3 dias para a cidade dele. Quando finalmente o vi novamente, ele estava andando pelo campus. Camisa xadrez, livros debaixo do braço, conversando com colegas. Seu rosto irradiava vigor juvenil. Naquele momento, todo o meu cansaço desapareceu. Eu chamei o nome dele.
Ele se virou, assustado quando me viu, e rapidamente me afastou do portão. Eu disse que você poderia ter mandado o dinheiro pelo correio, porque você veio aqui? Eu sorri timidamente. Eu senti sua falta. Eu disse suavemente. Eu só queria ver se você está bem, se está comendo o suficiente e se mantendo aquecido. Foi só isso que eu queria naquela época. Um vislumbre do mundo dele. Um momento do dia dele, um lugar em algum lugar no coração dele. Talvez tenha sido essa persistência tola que finalmente moveu Haroldo. Talvez essa tenha sido a única razão pela qual ele seguiu este caminho comigo. Eu suspirei baixinho. O divórcio é a melhor coisa para nós dois. Por que Haroldo se casou comigo? Talvez tenha sido uma mistura de decepção por causa do seu suposto verdadeiro amor, um senso de dever após o último apelo do vovô, e talvez até um toque de culpa, porque eu havia sacrificado pela educação dele. Demorou anos, mas finalmente eu aceitei. Depois de alguns dias com Eleonora, eu me senti mais estável. Havia encontrado o meu equilíbrio. Então, decidi ver Haroldo uma última vez, para resolver os papéis do divórcio e a divisão de bens. Pela primeira vez na minha vida, eu entrei naquele imponente prédio de escritórios que eu antes considerava inatingível. O segurança na recepção me parou imediatamente. Senhora, quem a senhora está visitando? A senhora tem hora marcada? Eu balancei a cabeça calmamente. Eu estou aqui para ver Haroldo Santos. Eu sou a esposa dele. Eu quero discutir nosso divórcio. As palavras caíram no ar como vidro quebrado. Cabeças imediatamente se viraram. Funcionários próximos olharam para cima, com os olhos cheios de curiosidade, enquanto sussurros rolavam pelo hall como uma onda crescente. Espere, essa é a esposa do chefe? Essa mulher de saia sempre vem ao escritório como se fosse a dona. Quem é essa de verdade? É a dona Santos? Não parece. A roupa dela é tão simples. Oh, meu Deus, isso é loucura. Eu não vacilei. Em vez disso, puxei a pasta da minha bolsa, abri-a e levantei nossa antiga certidão de casamento para que todos vissem. O hall explodiu. Justo naquele momento, Cássio saiu do elevador, com os olhos arregalados quando me viu. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu lhe dei um sorriso composto. Eu estou aqui para me divorciar. Então Haroldo apareceu, quase teatralmente, e Viviane entrou logo atrás dele. Perfeitamente combinados, perfeitamente preparados. A esposa ferida, parada silenciosamente ao lado do marido. O burburinho ficou mais alto, mais caótico. Uau! Isso parece cena de novela. A esposa, a amante, isso está ficando muito real. Então, quem é a dona Santos de verdade agora? A expressão de Haroldo escureceu enquanto ele olhava para a multidão. Basta, ele rosnou. As pessoas se dispersaram imediatamente. Eu lhe entreguei a pasta. Ele a abriu e assim que viu as palavras acordo de dissolução de casamento, seus lábios se curvaram em um sorriso frio e condescendente. Ora, ora, veja só. Você pode realmente fazer um show, ele zombou. Como diabos você conseguiu tudo isso? Eu levantei uma sobrancelha. Era isso que ele queria dizer com tudo isso. Os termos da divisão de bens. Ele realmente pensou que eu permaneceria ignorante para sempre, que continuaria implorando, me humilhando, pedindo migalhas. Ou talvez ele nunca pensou que eu ousaria preemptá-lo. Ele não sabia que Eleonora havia aberto meus olhos. Foi ela quem disse: este não é mais o mundo antigo. O divórcio não é um jogo de homem. A palavra dele não determina o resultado. Ela até me apresentou a um advogado astuto. Juntos, redigimos o acordo. Linha por linha, cláusula por cláusula, com clareza e precisão. O rosto de Haroldo se contraiu. A raiva estava fervendo logo abaixo da superfície. Com um tom zombeteiro, ele murmurou. Então, você tem amigos agora? Sim. Eu olhei nos olhos dele, sem piscar. Agora eu tinha. Por anos, eu havia girado em torno desta família, investido toda a minha energia neles, sem nunca ter uma vida ou até mesmo um amigo meu. Mas esse capítulo havia acabado. Viviane deu um passo à frente, na hora certa. Sua voz era suave e adocicada. Jandira, não leve a mal. Haroldo está apenas preocupado com você. Ele não quer que você se envolva com as pessoas erradas. Eu olhei para o rosto perfeitamente maquiado dela, aquele tom doce, a graça polida que ela usava como armadura.
Mas por baixo, eu a via claramente quem ela realmente era. Ela era a pessoa errada. Eu a interrompi, minha voz firme e impaciente. Eu não preciso da sua preocupação e certamente não preciso de conselhos sobre quem eu devo ser amiga. Eu sou perfeitamente capaz de decidir isso por mim mesma. Minha vida não precisa de nenhum de vocês para me ditar como devo vivê-la. Eu puxei um documento da minha bolsa, meu tom seco e cortante. O acordo de divórcio está pronto. Vamos levar isso direto para o tribunal. Eu tenho outras coisas para fazer. Estou tentando começar uma vida nova. Não percam meu tempo. Cássio deu um passo à frente, agarrou meu braço com o rosto tenso. Mãe, não faça isso. Eu sei que o papai errou, mas ele também merece uma chance de encontrar a felicidade dele. Eu puxei meu braço, minha voz fria e cortante. Eu não tenho um filho que advogue por outra pessoa antes de pensar em mim. Ao vê-lo parado ali, como um mediador neutro, racional e distante, a náusea me dominou. Tão limpa, tão facilmente ele havia se afastado de mim. Naquele momento, eu me arrependi de tê-lo trazido a este mundo. Haroldo estava parado ao lado dele, com o maxilar levemente cerrado, mas ele não me contradisse. Em vez disso, seu tom assumiu uma calma estranha. Tudo bem, se você está tão determinada, nós vamos protocolar os papéis. Mas não volte dizendo que se arrependeu. Arrependimento. O tempo do arrependimento havia acabado. Nós agendamos uma audiência no tribunal e passamos pelo processo. Com advogados presentes, o acordo foi apresentado e revisado. O juiz confirmou ambas as assinaturas, verificou os termos, carimbou e assinou o decreto final. E assim eu o segurava nas minhas mãos, o divórcio oficial. Ao sair do tribunal, eu lentamente exalei. O peso no meu peito, que eu havia carregado por anos, finalmente se foi. Haroldo caminhava silenciosamente ao meu lado, com o olhar baixo. Eu não sabia o que ele estava pensando, mas podia imaginar. Talvez satisfação, talvez um estranho vácuo. Talvez ele tenha percebido pela primeira vez que esta não era apenas uma saída conveniente, mas um fim que ele não podia desfazer. Ele colocou as mãos nos bolsos e murmurou: "Aonde você vai?" "Eu te levo." Foi a primeira vez em anos que ele se ofereceu para me levar a algum lugar. Eu me virei para ele, minha voz composta. "Não, obrigada." Meu tom era frio, minha mensagem clara. Eu não tinha mais nada a dizer a ele, nem uma gota de energia para desperdiçar. A força imparável da mãe da internet. Após o caos do divórcio finalmente terminar, velhos amigos começaram a me ligar um por um. Alguns suspiravam com pesar. Viviane estava desesperada para vir para a cidade naquela época, disse um. Ela não hesitou em terminar com o Haroldo, mas assim que o viu crescendo no mundo dos negócios, ela voltou com olhos ternos e palavras doces. Jandira, espero que você não leve para o lado pessoal. Eu tomei um gole de café e respondi calmamente. Por que eu ficaria triste? A única coisa que eu lamento são os muitos anos que desperdicei com alguém que nunca valeu a pena. Um silêncio na outra ponta, como se eles não esperassem que eu pensasse com tanta clareza. Então, inquieto, eu te desejo sorte, antes da linha morrer. Eu também ouvi dizer que a condição de Haroldo havia piorado. Seu Alzheimer havia progredido para um estágio moderado. Agora, ele tinha acessos de raiva frequentes, jogava coisas, perdia o controle e mergulhava em confusão mais profunda. Eu era a que carregava tudo aquilo naquela época. Agora era a vez de Viviane. Ela havia lutado muito para entrar neste casamento. Mas, no final, Haroldo não cumpriu sua promessa dramática de deixá-la. Ele permaneceu preso na vida que havia escolhido. Mas nada disso era mais problema meu. Eu tinha meus próprios planos. Enquanto eu ainda tivesse força nos ossos e clareza na mente, eu estava determinada a sair e ver o mundo. 3 anos não é muito nem pouco, mas é o suficiente. Nesse tempo, eu li mais livros do que em toda a minha vida anterior. Recuperei o conhecimento que me faltava e encontrei uma comunidade totalmente nova online. Muitos me chamavam de mãe da internet ou tia Jandira. E eu ria, dizia que havia adotado acidentalmente muitos filhos na rede. Eu tirei minha carteira de motorista, economizei dinheiro, comprei um carro pequeno e comecei a viajar. Eu vou sentir sua falta, tia Jandira, Eleonora disse, parada ao lado do carro enquanto me ajudava a colocar minha bolsa no porta-malas.
Tenha uma viagem segura, ela disse, me abraçando. Aproveite cada momento. Depois que nos despedimos, eu fiz um pequeno desvio antes de sair. Voltei para nossa casa antiga, a primeira casa onde Haroldo e eu moramos depois de nos casarmos. Ela tinha acumulado poeira ao longo dos anos, mas de alguma forma ainda mantinha um toque de calor, como um eco de uma vida mais simples. Passei alguns dias tranquilos no quintal, afrouxei a terra onde costumava ser o jardim e plantei uma fileira de trigo de inverno. Antes de sair, pedi a uma vizinha gentil para ficar de olho. Ela morava perto há décadas e ficou encantada em ajudar. Ela viu meu itinerário de viagem saindo da minha bolsa e perguntou curiosamente: "Aonde você está indo?" Eu sorri, colocando a mão na porta do carro. "Para o sul primeiro", eu disse, suavemente. "E quando o outono chegar, eu voltarei para ver como ele cresceu." O sol entrava pelo para-brisa quando girei a chave e pisei no acelerador. O carro partiu, me levando para longe daquele pedaço de terra familiar. Desta vez, eu não estava fugindo de algo. Desta vez, eu estava finalmente partindo para mim mesma. Enquanto eu dirigia para o sul, o ar esquentava, o céu clareava. Aquele vestido floral que ficou pendurado sem ser usado no armário por anos, porque eu não ousava usá-lo, finalmente viu a luz do dia. A brisa levantava sua barra enquanto eu caminhava descalça pela praia. O sol dançava nos meus ombros. Todos os dias, minha caixa de entrada de mídia social enchia-se de mensagens. "Tia Jandira, onde você está desta vez? Não se esqueça de postar alguns vídeos. Mãe da internet, estou presa no escritório. Por favor, explore o mundo para o resto de nós." Quando chegou a época da colheita, voltei para a casa antiga e para o pequeno pedaço de terra que eu havia plantado com trigo de inverno. Eu o colhi à mão, o sequei, o moí em farinha, embalei em pequenas caixas de presente e as enviei pelo correio para meus filhos na rede. Essas almas doces do outro lado da tela que me incentivaram em todos os vídeos e cresceram comigo. Guardei uma sacola extra grande para Eleonora. Nada disso teria acontecido sem ela, sem aquela pergunta simples no parque naquele dia. "Quer vir ouvir música?" Aquele momento abriu um novo capítulo na minha vida. Mais tarde, eu soube que Viviane finalmente havia atingido seu limite. A doença de Haroldo havia piorado. Seus acessos de raiva se tornaram mais frequentes, sua confusão mais imprevisível. Ela havia reclamado com os vizinhos. "Aquele velho está me deixando louca." No final, ela pediu o divórcio e levou uma quantia considerável de dinheiro antes de desaparecer completamente. Cássio e Natália estavam ocupados demais com o trabalho para cuidar dele. Cuidadores vinham e iam. Nenhum ficava muito tempo. Um dia, pela primeira vez desde nossa separação, eu voltei para o que eu antes chamava de lar. Eu carregava um buquê de flores e toquei a campainha. Uma nova cuidadora abriu a porta para mim. Eu coloquei protetores de sapato, entrei e coloquei as flores cuidadosamente na mesa de cabeceira. Haroldo estava deitado na cama, com a cabeça enfaixada, o olhar instável e vazio. Eu não teria sabido, se Cássio não tivesse implorado. Aparentemente, Haroldo havia caído da escada, quebrado um osso, batido a cabeça, e sua perda de memória havia se acelerado drasticamente desde então. Quando ele me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. "Jandira, você voltou para casa", ele sussurrou. Eu mantive minha voz calma. "Eu sou apenas uma visitante. Estou aqui para ver um paciente." Mas no momento seguinte, ele agarrou meu pulso com força surpreendente. "Eu sinto muito, Jandira. Vamos recomeçar, por favor. Eu juro que nunca mais vou te machucar. Depois que Viviane foi embora, eu percebi que ninguém pode te substituir. Você sempre foi a pessoa mais importante na minha vida." Sua mão apertou mais, como se me deixar ir significasse que eu desapareceria para sempre. Mas eu não voltaria. Não desta vez. A mulher que se fez pequena por amor, que ansiava por validação, que esperava em silêncio por alguém voltar para casa, essa mulher eu a havia deixado para trás em um banco de parque anos atrás. Gentilmente soltei minha mão. "Eu te desejo uma recuperação completa", eu disse suavemente. Então me virei e saí. Atrás de mim ouvi um estrondo alto. Haroldo havia tentado se levantar, mas tinha caído com força no chão. Ele estava gritando meu nome, soluçando como uma criança que perdeu seu brinquedo favorito. Eu não olhei para trás. Talvez ele realmente se arrependesse agora.
Talvez ele finalmente tivesse entendido o que significa perder algo irrevogável. Mas isso não importava mais. Minha vida havia seguido em frente. Uma noite, meu telefone tocou. Era Cássio. Mãe, o papai está desaparecido. Ele escapou quando o cuidador não estava olhando. Não conseguimos encontrá-lo. Eu ri baixinho. Você sabe onde eu estou agora? Parque Nacional de Yellowstone. Provavelmente a centenas de quilômetros de casa. Uma pausa. Então, a linha morreu. Mais tarde, ele enviou uma mensagem. Eles encontraram Haroldo em uma pequena estação de trem no interior. Tremendo, confuso, murmurando as mesmas palavras repetidamente. Eu tenho que encontrar Jandira. Eu quero ler para ela. Ela ama quando eu leio para ela. Cássio disse que Haroldo não se mexia, não importava o que dissessem. Ele estava sentado no banco, agarrando seu casaco, repetindo meu nome, como se fosse a única coisa que restava em sua mente. Só quando Cássio finalmente disse: Jandira está te esperando em casa, é que ele concordou em voltar. Sua condição estava se deteriorando rapidamente. Quando ele fingiu estar doente, eu era a única pessoa que ele supostamente esqueceu. Mas agora que ele estava realmente doente, eu era a única pessoa de quem ele se lembrava. Cássio continuou a enviar vídeos. Em um, Haroldo estava enfiando costelinhas de porco recém-cozidas no bolso do casaco, murmurando: Eu tenho que levar isso para a casa quente. Jandira vai cozinhar para mim. Outro o mostrava curvado com óculos de leitura, segurando livros antigos, sussurrando: Eu tenho que ler para Jandira. Ela ama quando eu leio para ela, eu assisti ao vídeo sem vacilar. Cássio implorou novamente. Mãe, mesmo que não seja pelo papai, você não pode nos visitar com mais frequência? Por nós? Eu respondi calmamente. Eu sou eu mesma primeiro, antes de ser mãe de alguém. Nenhum laço de sangue, nenhuma culpa, nenhum senso de dever pode me puxar de volta para uma vida que eu deixei para trás há muito tempo. Eu tenho que ir, eu disse, desligando. O amanhecer está chegando em breve. Eu estava parada na beira de um vale tranquilo, observando a primeira luz dourada se derramar pelo céu. As palavras de Eleonora ecoaram novamente na minha cabeça. Custos irrecuperáveis não devem ditar decisões futuras. Eu aprendi essa lição tarde, mas não tarde demais, porque agora minha vida estava apenas começando.